Thales, vamos ver, estamos fazendo então agora uma live, né, uma aula ao vivo. Estou aqui acompanhando também os alunos que estão logados nesse pool de emissão. Enquanto isso, vamos aguardar um pouquinho para ver se chega mais alguns alunos, para a gente dar início então à nossa aula de resoluções de questões da banca FURB, uma banca da faculdade FURB, né? Perfeito, pessoal? Bom, vamos lá então. Vamos começando. Vou fazer a introdução, né, como eu costumo fazer em outras provas de resolução, né, aulas, vídeos de resolução de questões. Primeiro, qual é o perfil da banca? A banca FURB, com base na análise dos últimos 4 anos, eu peguei várias provas, várias provas, e ela tem uma tendência bem recorrente. A banca FURB, eu já vou antecipando, é uma banca considerada de nível fácil, uma banca tranquila, pelo menos é aquilo que ela vem fazendo ao longo desses anos. Pode ser que ocorra, e isso é possível, a gente sabe, né? Mudança de padrão, isso é possível. Pode ser que a banca contrate outros professores que têm uma outra visão e podem modificar, né, um modelo, a modelagem de questão dos concursos. Então, como é que eu vou fazer agora? A gente sabe que a gramática, que o conteúdo gramatical, é dividido em 5 partes, né? Então, nós temos a fonética e fonologia, que faz parte, né, da acentuação gráfica, por exemplo, né, a questão da ortografia, então fonética e fonologia. Depois nós temos morfologia, depois nós temos sintaxe, depois nós temos semântica e estilística. Quais dessas 5 áreas vocês acham que a banca FURB gosta mais? Ela gosta muito, pessoal, muito de morfologia. Morfologia, classificação de palavras, substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, enfim, aquelas 10 classes gramaticais. E isso a gente vai ver agora, eu vou fazer uma pequena revisão, porque a sequência de questões que eu selecionei, ela vai estar relacionada, essa sequência, com esse conteúdo que eu vou explicar aqui para vocês. Ela também gosta de fonética e fonologia. Pode ver que sempre tem uma questão de acentuação gráfica ou alguma questão de ortografia, perfeito, né? Agora, uma notícia legal, tá? Ela não gosta de sintaxe. Então, ela não quer saber se o termo da oração é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Isso dá muito trabalho para o aluno, né? Ter que memorizar todas essas 12 funções sintáticas que as palavras podem exercer, os termos, né, podem exercer. Então isso é legal. Mas ela gosta de semântica. Só que a semântica, ela vai muito na questão do sinônimo, do antônimo, ela nem vai muito para o parônimo, né? Enfim, ela fica mais nessa área. E estilística muito pouco. Então essas são as dicas, né, iniciais que eu já trago, já abro, né, a nossa live apresentando para vocês. Certinho? Bom, vamos começar então. Vou começar aqui. Agora eu vou mostrar, vou aqui passar para o material e já vou colocando. Começando com o quê? Com classe de palavras, morfologia. Então, quando a gente fala classe de palavra, morfologia, estamos falando de classificação das palavras. Até eu faço uma analogia muito bacana. Eu pego uma revista, chacoalho a revista, né, em direção ao solo, e aí imagino que os alunos possam perceber se as palavrinhas saíssem dessa revista, elas iam cair em 10 caixinhas, né? Então, essas caixinhas a gente chama de classe gramatical ou classe morfológica, tanto faz. E vamos ver quais são as classes que nós temos? Vamos lá, então. Artigo, estão vendo aqui? Artigo. Ó, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos lá? Daí eu fiz uma atividadezinha para a gente animar a aula, né? Vamos lá então. Aí eu coloquei todas as palavras em caixinhas, né? Seguindo a analogia que eu fiz agora no início. Vamos ver a quais
classe de palavras essas palavrinhas pertencem. Vamos lá então? Vamos lá, começando ali. Qual é a caixinha do artigo? Então a gente vai ver que a caixa... aqui na animação do slide é bom colocar algumas informações iniciais. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 primeiras classes de palavras, elas são variáveis, ou seja, elas sofrem flexão, né? De masculino, feminino, gênero, né? Masculino, feminino, singular, plural, enfim, o verbo tem mais flexões, né? Modo e tempo. E essas aqui, pessoal, ó, elas são invariáveis. Então, às vezes, a banca pergunta qual é a categoria que é variável e qual é a categoria que é invariável. Se ela é invariável, ela não muda. Por exemplo, advérbio não muda, preposição não muda, conjunção não muda e a interjeição não muda. Não muda no sentido de ir para o singular e plural, nem para o feminino e masculino e nem para modos e tempos verbais. É claro que o verbo não está aqui, né? O verbo está aqui, ó. Classe gramatical que mais se flexiona é o verbo, ele tem muito mais flexibilidade que as demais, né? Vamos lá então? Então a caixinha do artigo, ó. O a, os, as, uns, umas, umas. Artigo definido, né? O a, masculino, feminino, singular, plural. E o artigo indefinido, esses aqui são indefinidos, né? Uns, umas. Então esses são os artigos. E a caixinha do substantivo? O substantivo ele vai designar os seres. Então, mesa, Pedro, amor, fantasma, bando, né? Lembra que fantasma é um substantivo concreto, porque para a gramática, a definição de concreto se baseia em alguma coisa que tenha existência própria, real ou imaginária. Já amor vai depender de alguém, alguém tem que amar, então amor é um substantivo abstrato, já o fantasma, concreto. A caixinha dos adjetivos. Bom, o adjetivo ele tem a função de quê? De qualificar um substantivo, de apresentar uma qualidade. Então, redonda, brasileiro, sublime, assustador, feroz e preto são características. Então, são características que eu posso ter de um substantivo. Por exemplo, mesa redonda, né? Amor sublime, e assim vai indo. E a caixinha dos numerais? Os numerais, eles quantificam. Então, eu tenho como numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 são os numerais cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ordinais, porque eles estabelecem uma ordem. 1/3, 1/5, 2/3, fracionário, porque implica uma fração. Metade também, né? Metade também é fracionário. O dobro é multiplicativo, então dobro multiplicativo. E aí nós temos também os numerais coletivos, por exemplo, como dúzia, né? Dúzia é uma palavra que indica um numeral, né? Um numeral, então, portanto, a palavra dúzia é um numeral coletivo. Já nós temos uma caixinha do pronome, ó. Pronome é uma classe gramatical que fica no lugar do nome, ou seja, substitui o nome ou acompanha o nome. Então vamos ter, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome pessoal do caso reto. Meu, teu, seu, nosso, voto, pronome possessivo, porque é alguma coisa de alguém. Me, te, se, o, a, os, as, são vários, né? Eu só coloquei alguns para vocês já conseguirem visualizar, ter uma ideia, né, do que são esses pronomes. O POA, o pronome oblíquo átono, ele é usado como objeto direto, objeto indireto, né? E ele fica no lugar de uma palavra que eu não preciso repetir. Então, por exemplo, eu encontrei a aluna. Eu a encontrei. Esse a é um pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer eu encontrei ela. Pelo padrão culto da língua portuguesa, eu preciso substituir o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, né? Pelo pronome oblíquo correspondente. Você, vossa senhoria, vossa alteza, vossa majestade, pronomes de tratamentos dirigidos, né, em situações cerimoniosas. Onde, quem, qual, que, são os pronomes relativos. Pronomes relativos, o que eles servem?
Eles servem para introduzir uma oração adjetiva e eles fazem uma ligação com um substantivo anterior, mas isso vai ser visto depois. Alguém, ninguém, todo, tudo, são os pronomes indefinidos. A gente sabe que alguém fez ou alguém não fez. Então, alguém, ninguém, tudo, todo, mas ele não especifica, ele deixa indefinido. E por último, os pronomes demonstrativos, que indicam a posição dos objetos no espaço, no tempo, né? Por exemplo, isto, isso, aquilo, são os pronomes demonstrativos. Continuando aqui, pessoal, o verbo, cantar, cantando, cantado, ó. São as formas nominais do verbo. Infinitivo, cantar, viver, partir. Verbos terminados em ar, ir, né? Primeira, segunda e terceira conjugação. Ó. Cantar primeira, viver segunda, partir terceira. Gerúndio, aí nós temos a ação no seu curso, no seu desenrolar. Cantando, vivendo, partindo. Então, as desinências ali, ando, endo, indo, elas indicam que o verbo está no gerúndio, que é uma forma nominal do verbo. E o particípio, ado e ido, né? Então, cantar, cantado, viver, vivido, partir, partido, são os particípios, é uma ação já acabada. Eu tinha cantado, eu tinha vivido, eu tinha partido e assim vai indo. E agora nós vamos para as categorias variáveis. As categorias variáveis são, por exemplo, o advérbio, que é uma palavrinha que cai bastante em prova. E ela cai muito também em questões de interpretação de texto, porque o advérbio, o que ele faz? Ele modifica, né? O advérbio, ele tem a função de expressar uma circunstância que pode, em regra, modificar o enunciado, né? Então, o advérbio é muito especial. Ó, as palavrinhas que terminam com mente, com sufixo mente, geralmente são advérbios. Ó, feliz, felizmente. Comum, que é um adjetivo, ó, comumente advérbio, e assim vai indo, né? Mas nós temos advérbios que não terminam com mente. Por exemplo, agora, advérbio de tempo. Aqui, advérbio de lugar, ó. Aqui, advérbio de lugar. Hoje, advérbio de tempo. Ontem, advérbio de tempo, e assim vai indo. Agora, a banca tem uma especial apreciação para as preposições. Ó, vamos lá, preposição, ó. Eu indico para o aluno decorar as preposições. Eu não sou muito a favor de decoreba, não acho bacana isso, não acho nem funcional em nada, mas para efeito de prova, a gente sabe que a exigência é grande, então eu recomendo que o aluno decore as 17 preposições. Vou ler aqui para vocês. Ó. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Várias questõezinhas sobre preposição nas provas que eu analisei. E as conjunções? As conjunções, elas ligam, em regra, termos da oração, mas as conjunções, elas têm uma função muito mais importante de que ligar termos, né? Ela liga orações, formando períodos compostos, tanto por coordenação quanto por subordinação. Aqui eu coloquei algumas, são várias, né? E, nem, mais, porém, contudo, porque, logo, se, conquanto e assim, por aí vai. E a interjeição são palavrinhas que raramente caem em prova, elas expressam um sentimento, por exemplo, né? Puxa, nossa, que, você vai fazer o concurso, o que? Então, geralmente nós temos as interjeições com pontos de exclamação, justamente porque ela tem essa função, né? E aí também, mas a banca não explora, temos algumas palavrinhas que não se encaixam em nenhuma dessas 10 classes de palavras, que são as palavrinhas denotativas de designação e assim vai, né? Então, eis, apenas, aliás, só, ainda bem, são consideradas palavrinhas denotativas de alguma coisa. Certinho, pessoal? Então, para fechar essa breve explicação sobre as classes gramaticais, ou classes morfológicas, eu vou dizer para vocês que é importante saber quais as variáveis e quais as invariáveis. Vamos então para as questões.
As palavras destacadas em a cidade é resultado da determinação de colonos vindos de localidades vizinhas pertencem à classe gramatical do odás, dois odás, né? Então a gente já sabe, está aqui, ó, a, ante, até, após, de, está aqui, ó, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Então aqui já matamos a questão, né? São preposições. Ah, mas professor, aqui está de. Aqui também tem outra preposição, ó, de. Mas a banca pintou, eu acho que ela deve ter pintado as três. Provavelmente ela deve ter pintado as três, né? Mas eu esqueci de pintar aqui para vocês. Dá. O que é o dá? Mas dá não é de? Como é que é dá? Então, aqui nós temos a preposição de, né? mais o quê? Mais o artigo a. De mais a vai ser igual a dá. D mais a vai ser igual a dá. D mais e, D mais o vai ser igual a do. E assim vai indo, né? Por, né? Por. Vamos pegar o por aqui, que é uma preposição, né? Eu vou por aquele caminho, eu vou por, né? É uma preposição de deslocamento, por, né? Aí, se for por mais a, vai ser o quê? Pela. Pela, né? Se for por mais o, pelo. E assim vai. Legal, pessoal? Vamos lá. Seguindo, mais uma questãozinha, também bastante recente, ó. Da Prefeitura Municipal de Gaspar, 2020. Vamos lá, então. Mesmo enunciado, assinale a alternativa correta que contém a palavra retirada do texto que pertence à classe gramatical conjunções, né? Então, aqui a banca colocou mais, ó, para confundir a gente com a conjunção mas. Ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, são conjunções, está aqui, ó, mas, porém, contudo, todavia, tal. Mas não ocorre com mais, que pode ser um advérbio, né? Nem é uma conjunção, está aqui, ó, e nem é a conjunção aditiva negativa. Eu não vou à praia nem ao cinema. Então, nem é o e negativo, mas é uma conjunção, sim. Então, aqui já está o nosso gabarito, né? Em a gente já sabe que é preposição, toda pronome e quem pronome. Então, a gente já vai ver que não é, né? Seguindo. Analise as afirmativas acerca das classes gramaticais de palavras retiradas da notícia. Desde uma preposição, olha como a banca gosta de preposição, ó. A, ante, até, após, de, desde, está aqui, ó, desde, preposição. E é uma conjunção? Sim, ó. E, nem, mais, porém, contudo, porque, todavia, está aqui ele. Atualmente é um advérbio, ó, eu falei para vocês, ó, as palavrinhas que terminam em mente são advérbios, ó. Fácil, adjetivo. Facilmente, advérbio. Verdadeiro, adjetivo. Verdadeiramente, advérbio. E por aí vai, né, pessoal? Então, a gente sabe que todas as três estão corretas. Seguindo. Agora, a gente tem que dar uma olhadinha que a classe da palavra, ela não pode ser vista isoladamente, ela tem que estar num contexto. É o contexto que vai decidir qual a classificação que ela tem. Vamos observar aqui no slide, ó. O curso é de redação. Aqui eu tenho o curso, né? O curso é de redação. Ou aqui vai ser artigo, o, a, os, as. Se fosse indefinido, um curso, uns cursos, né? Mas aqui ele é definido. Eu o vi no cinema. Eu posso dizer, eu vi ele no cinema? Não. Não. Eu preciso usar o pronome oblíquo átono, que eu uso no nosso curso como uma siglazinha para facilitar o entendimento, né? Que é o POA, pronome oblíquo átono. Então, esse o aqui é um pronome oblíquo átono. Não sabíamos o que aconteceu. Não sabíamos aquilo. Aquilo aconteceu. Quando o o, né, vier na frente de um que ou de um de, ele é um quê? Um pronome demonstrativo. Ele é um pronome demonstrativo. Agora vamos ver com a palavra nada. Ele não leu nada. Pronome indefinido. Ó. Ele leu tudo, ele leu todos, ele não leu nada. Nada, pronome indefinido. O aumento não foi nada agradável.
Ele não foi muito agradável, ele não foi bastante agradável. Então aqui o nada é um advérbio. Ele nada na equipe do clube. Aqui é do verbo nadar. Eu nado, tu nadas, ele nada. E aqui eu mudei um pouquinho a palavrinha, mas para vocês olharem que isso pode aparecer em situações de prova. O nadar do Pedro foi elogiado pelo treinador. O nadar aqui não é verbo, tá, pessoal? Porque aqui nós temos o quê? Ó? Nós temos um artigo na frente. Eu não posso ter um artigo na frente de um verbo, né? Eu tenho um artigo na frente de um substantivo. Então essa palavra aqui é uma palavra substantivada. Uma outra dúvida que pode aparecer. Será que a posição da palavra, ela pode sofrer mudança em relação à sua classificação? Vamos observar aqui. Ele andou por uma certa estrada. É a mesma coisa que ele andou por uma estrada certa? Ó, ele andou por uma certa, por alguma estrada, pronome definido, por uma certa estrada. Agora, ele andou por uma estrada certa. Uma estrada aqui é um adjetivo, ele vai qualificar a estrada. Quer ver uma dica legal para identificar um adjetivo? Coloque assim, ó, feio e bonito. Pronto, ó. Ele andou por uma estrada feia, ele andou por uma estrada bonita, uma explicação bem bobinha, bem elementar, mas funciona na hora da prova, né? A mesma coisa eu posso dizer, ó, Pedro reconheceu determinados alunos, né? Alguns alunos, indefinido, ou Pedro reconheceu alunos determinados, como que são vocês. Eu posso dizer que vocês que estão aqui assistindo a nossa live, a nossa aula, gravada, porque depois vai ficar disponível no sistema, vocês são determinados, vocês são feios, vocês são bonitos, tá? Vocês são determinados, vocês são... Então, determinados é um adjetivo, Desculpa a brincadeirinha do feio e bonito, mas só para a gente, né, perceber essa questão. Mais uma, também, ó, bastante recente, ó, da Prefeitura Municipal de Gaspar, 2020. Assinale a alternativa que contém a correta classificação gramatical dos termos destacados em os gasparenses já podem contribuir com o meio ambiente e ajudar Gaspar a ser cada vez mais uma cidade amiga da natureza, respectivamente. Então ele quer o já e o a. A banca quer, a FORB quer o já e quer o a. Então, olha só, já é um advérbio de tempo, já, agora, neste momento, nesse instante, neste ínterim. Então, são todos advérbios de tempo, né? Então, já é um advérbio de tempo. Ó, os gasparenses agora podem contribuir. Os gasparenses já podem contribuir. Ou neste momento podem contribuir. São advérbios, né? Advérbios. Ah, agora só uma duvidazinha aqui, uma duvidazinha numa contribuição. Ó. E se eu colocasse, por exemplo, duas palavrinhas aqui, na realidade são três, né? Ou melhor, duas. Pode deixar duas, né? No momento. No momento, tá? No momento. Então, neste momento também pode ser, né? Neste momento, tanto faz, né? Eu usei... Vamos apagar aqui o no, vamos botar neste que fica melhorzinho, ó, neste momento. Eu tenho duas palavras que cumprem a função de uma, né? Isso aqui não é um advérbio, neste momento. Neste momento, ó. Então, neste momento não é um advérbio. Então, quando eu tenho duas ou mais palavras que encerram um conteúdo de um advérbio, no caso, a gente chama isso de locução adverbial, adverbial, locução. Desculpa aqui, pessoal, mas é muito difícil escrever com o mouse aqui, né? Então, locução adverbial, é uma locução adverbial, perfeito? Então, a primeira a gente já matou, então a gente já sabe que a primeira é um advérbio. Já não é conjunção, poderia ser conjunção, já que, mas não é o caso, né? E também já não é proposição. Vamos lá, então. Então, sobrou o advérbio a e a alternativa D. E ajuda Gaspar a ser. Olha, a banca colocou artigo. Realmente, o a pode ser artigo. Mas aqui eu tenho um verbo. Nunca vou ter artigo antes de verbo. Então, o que esse a vai ser? Uma
preposição, ó. Ajuda Gaspar para ser, com ser, de ser. Troquem por uma outra preposição para vocês perceberem se ela é uma preposição, se a vai ser uma preposição ou não. Portanto, fácil, né? Aqui já temos o nosso gabarito. Então, já é um advérbio e o a é uma preposição. Olha como ela gosta. Agora, a Prefeitura de Massaranduba, né? 2020 também. As palavras aberta e didaticamente desempenham no texto, correta e respectivamente, as classes gramaticais. Ó. Didaticamente. Olha só aqui a dica legalzinha. Isso aqui já é o quê? Um ADVB, ó. Advérbio. ADVB. Advérbio. Didaticamente. Didático, ó, até aqui, ó, é um adjetivo. Né? Adjetivo. Então, material didático. Material substantivo, didático, adjetivo que está qualificando o material. Mas aqui, didaticamente é um advérbio. Ó. Didaticamente é um advérbio. Então, a segunda a gente já mata, né? E aberta, a palavra aberta, o que ele é? Vamos ver aqui, ó. A plataforma de consulta pública do currículo do território catarinense, etapa ensino médio, está aberta para a participação. Ela está aberta. Ela está aberta. Então, adjetivo, né, pessoal? Adjetivo. Ela está feia, ela está bonita, ela está aberta. É um adjetivo, é uma qualificação, portanto, né? Aqui, uma questãozinha bem legal, porque ela é bem didática, ó. As pessoas costumam pensar em prisões de segurança máxima quando pensam em como seria a prisão. Aí a banca quer que as palavras sublinhadas pertencem à categoria de palavras gramaticais variáveis. Ó, que vocês vão precisar analisar se o item é verdadeiro ou falso. Questão de verdadeiro ou falso. Então, todas são variáveis. Vamos ver, ó. Vamos ver primeiro aqui, né? Verdadeiro. As, os, varia, né? Pessoas, uma pessoa, duas pessoas, varia em número, né? Máxima, varia, adjetivo. Máximo, máxima. Quando se pensa em como seria verbo, como eu falei anteriormente, é a categoria que mais se flexiona, né? Seria, está flexionado no futuro do pretérito. Temos o futuro do presente, serei, e temos o futuro do pretérito, seria. E temos também a palavra prisão. Eu tenho uma prisão e eu tenho mais de uma prisão, eu tenho duas prisões. Então, todas essas categorias realmente variam. E a segunda parte da questão diz o seguinte, as palavras sublinhadas classificam-se em artigo, sim, é artigo, né? Artigo. Pessoas, substantivo, elas, as pessoas. Máxima é um adjetivo, vai qualificar a segurança, uma segurança feia, uma segurança bonita, uma segurança máxima. Daí nós temos também, o adjetivo já foi, né? Nós temos prisão, a prisão é um substantivo, é um local, é uma prisão, uma casa, uma prisão, né? Então, perfeito, as duas estão fechadinhas, né? Mais uma. Prefeitura Municipal de Dom Pedrinho, também bem recente, né? Analise as afirmativas acerca das classes gramaticais de uma notícia que a banca publicou na questão, né? Por é um verbo, por pode ser verbo sim, o verbo por, né? Inclusive, ele recebe um acento diferencial para diferenciar o por verbo do por preposição. Mas não é o caso aqui, se ele fosse verbo, né? Mas ele está dizendo, por é um verbo, vamos ver, ó. O acesso é por uma trilha. Por, não, por aqui, pessoal, por é preposição, ó. A, ante, até, após, de, desde, em, ó, por. Ó, eu ando por aquele caminho. Então, esse por é uma preposição. O acesso é por uma trilha, por preposição. Agora, como é que seria verbo? Eu vou pôr, né, eu vou colocar, eu vou pôr o mouse no mousepad. Eu vou pôr, eu vou colocar. Daí teria até um acento circunflexo, né? Mas não é o caso. Ou é conjunção? Sim, está aqui, ó. Conjunção, ó. E ela, ó, e, nem. Estão vendo aqui as conjunções, ó? Ou é uma conjunção alternativa. Ou vai ou racha.
Então eu coloco duas alternativas, ou vai ou racha. Tudo é um pronome? Sim, tudo, está aqui, ó. Vou botar, opa, desculpa, tudo, ó. É um pronome indefinido, ó. Ninguém, alguém, tudo, nada, todos. Então é um pronome indefinido. Então aqui o erro foi apenas do por, né, que pode ser verbo e preposição. Só que aqui no contexto ele está sendo usado como uma preposição e não como um verbo. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Todo e desse, todo o, daquele, tal. Vamos lá. Essa é a primeira etapa para a definição do currículo para o ensino médio em conformidade com a BNCC. As alterações sugeridas no formulário serão avaliadas para aprimorar o currículo. Além disso, para consolidar o documento final, haverá 3 seminários com 250 professores da rede de ensino catarinense. O prazo para a conclusão de todo o processo ou todo o processo? Todo o processo é qualquer processo, não é o caso. Todo o processo é o processo inteiro, em toda a sua completude. Então, é todo o processo de elaboração e aprovação do currículo, está previsto para julho desse... Aqui nós temos o desse, ó, todo o, né? Onde é que está? Ó, todo o, né? Então, poderia ser deste, não daria, daquele não daria, então a gente já mata aqui, né? Não poderia ser desse, tá? Porque, ó, está previsto, é uma previsão ainda, não aconteceu, né? Para julho deste ano. Então, é o ano que está em curso. Então, no caso, seria deste. Portanto, o nosso gabarito é isso, né? Alguns alunos ficam em dúvida quando eu uso esse, essa e isso. Vamos botar aqui a minha imagenzinha rapidamente, só para tecer um comentáriozinho, tá vendo? Olha só aqui, pessoal. Uma explicação bem rápida, mas pode aparecer na prova de vocês esse conteúdo, ó. Deste, vou pegar aqui um objeto, tá? Deste, quando é que eu uso desse, deste ou daquele? Ou este, aquele? Vamos pegar o esse, né? Este passador de slide. Este, porque está próximo do falante. Este, ST. Esse seria, se eu estivesse falando com alguém, com um interlocutor, seria um objeto que estaria próximo à pessoa com quem eu estou falando. Então, vocês que estão aí em casa, assistindo ao vídeo, ou, né, a live agora, né, nesse momento, vocês provavelmente estão com um material, uma caneta, um caderno, enfim, anotando alguma coisa. Então, eu digo, essa apostila que vocês estão usando, essa caneta que vocês estão usando para escrever, né? Mas se a apostila estivesse comigo, então eu diria esta aqui, ó, esta apostila. Perceberam? E o aquele, o aquele, o aquilo, né? O longe tanto do falante, tanto da pessoa com quem eu estou falando. Então, aquele, repetindo, este, esse e aquele. Então, por isso que ele é demonstrativo. É um pronome que eu uso para designar os objetos no espaço, mas também tem no tempo. Alguma coisa que já passou, normalmente a gente usa o SS. Nesse mês, que é um mês que já passou, né? E quando está acontecendo agora, ou vai para o futuro, ST. Neste mês, deste mês, e assim vai indo. Legal, pessoal? Acho que ficou bem fácil essa explicação, mas a banca ela não pergunta muito, bom, se bem aqui ela questionou, com certeza, né? Voltando agora para a questão, vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma palavra que é um exemplo de adjetivo na manchete. STF, professor de religião pode pregar crença em escola pública. Então, ele quer saber... um exemplo de adjetivo, né? Pode, verbo, né? Eu posso, tu podes, ele pode. Crença, substantivo. A crença, a casa, a menina, o menino. De, preposição. A, ante, até, após, de, desde, né? Preposição. Pública, escola feia, escola bonita, escola pública. Está aqui, ó, adjetivo. É uma qualidade da escola, uma escola pública. E o em,
Opa, desculpa. E o em aqui? Preposição, né? Preposição, em. Se for na, se fosse na, o que que é o na? Em. Ó, a banca pode esconder isso aqui de vocês, ó. Em mais a, ó. Em mais a vai dar na. Em mais a vai dar na. Legal, perfeito? Mais uma agora, para saber usar a diferença entre acerca de e o traz, né? Vamos ver então aqui. Quando é que eu uso acerca de com H, acerca de ou acerca de? Né? Depois aqui se repete, né? Então, quando aqui, o local situado às margens da SC 401, a cerca de 700 quilômetros do centro, então esse acerca, ele está indicando o quê? Proximidade, né? Então, há uma certa distância, a cerca de. Se fosse junto, seria o assunto. A nossa aula é acerca, tudo junto, acerca de quê? De questões de língua portuguesa para a banca FURB. Então, seria acerca tudo junto, né? Acerca. E se fosse com H? Acerca é faz cerca, né? Existe cerca, né? Então, é alguma coisa que já passou, né? Então, eu me formei há cerca de 30 anos, enfim, talvez até menos, há cerca de, então, faz cerca de, que daí é o caso do verbo haver, né? Então, tranquilo, a primeira parte está tranquila. Agora, a banca coloca duas palavrinhas que se confundem, ó, traz com S e traz com Z. Sabendo que traz com Z é do verbo trazer. Eu trago, tu trazes, ele, ela, traz. Terceira pessoa do verbo trazer. E traz com S, daí vai ter acento, é o quê? É uma preposição. Preposição, traz, preposição, que indica a parte anterior, né? Então, pessoal, tranquilo, né? Olha só, muito, muito bacaninha. Então, vamos lá. Acerca de e traz, nessa grafia. E por essas razões. Bom, vocês perceberam quantas questões a gente teve de morfologia? E olha que tinha muito mais questões, né? Só que o que eu fiz? Eu escolhi as mais significativas, porque senão vai ficando muito redundante, né? Agora nós vamos passar por uma segunda fase da nossa aula, que diz respeito à acentuação gráfica. A acentuação gráfica. E aqui na tela eu já mostrei aqui para vocês, ó. Nós temos... Isso aqui é uma divisão minha, pessoal, uma divisão para tornar o conteúdo mais didático, mais lógico, mais de fácil compreensão. Eu dividi as 7 regrinhas, são 7 regrinhas, tá? As 7 regrinhas de acentuação gráfica em 2 grupos. Um grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 é bem simples, olha só aqui. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Ah, mas professor, o que é uma palavra proparoxítona? É aquela palavra cujo acento tônico, não o gráfico, o tônico, né? A sílaba mais forte da palavra é na antepenúltima, ou 1, 2, 3, na terceira da direita para a esquerda, de trás para frente. Então, vamos ver aqui, ó, pássaro, né? Pássaro. Ó, aqui é a última, o sa é a penúltima e o terceiro é a antepenúltima. Pássaro, lâmpada. Então, todas, ó, essa regrinha é bacaninha porque ela não tem exceção, tá? Ó. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aí eu posso dizer a mesma coisa das paroxítonas? Não. As paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica recai na penúltima, uma antes da última. Então, na posição 2, né, da direita para a esquerda, na posição 2. Só que ela tem que terminar com o roxinol. Até botei o passarinho aqui para vocês lembrarem no dia da prova, né? Roxinol. Ah, mas como assim, professor, roxinol? Então, paroxítona terminada em R, ó, planetária, tá. Olha, paroxítona, a sílaba tônica é essa daqui, ó. Iriá é a última sílaba, só que essa última sílaba, ela formou um ditongo, que é o roxinol aqui, ó. O OU é um ditongo, tá? Não é o OU, não, é um ditongo. Látex, paroxítona terminada em X.
Táxi, paroxítona terminada em I. Hífen, paroxítona terminada em N de navio. Fácil, paroxítona terminada em L. E depois não tem nada a ver com roxinol, né? Bíceps, álbum e vírus. Então a regrinha que tem mais coisinhas para a gente memorizar é a regrinha das paroxítonas. E é a que tem mais incidência na língua portuguesa, né? Na nossa língua. Se a gente pegar as regras de acentuação gráfica, as palavras que têm mais acento são as paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos lá então. E agora, e as oxítonas? A oxítona é A, E, O em ens. Tem que decorar, professor? É bom. A, E, O em ens. Então, oxítona terminada em A, sofá. Terminada em E, café. Terminada em O, capô. Terminada em ou ens, também, parabéns. Né? Só que, ó, e aí a última regrinha desse bloco, bom, a oxítona eu não expliquei para vocês, né? É quando a sílaba tônica é a última de uma palavra. Então, se você fala café, café é uma palavra oxítona porque a sílaba tônica é o fé. Nós temos duas sílabas na palavra café. Fé é a sílaba tônica. Então, se essa sílaba tônica for terminada em A, E, O, em ens, teremos então o acento indicativo, não, desculpa, o acento, né? O acento, acentuação gráfica. E por último, o monossílabo tônico. O que é um monossílabo tônico? É uma palavra formada de uma só sílaba, só tem uma sílaba. Então, por exemplo, pá é o monossílabo tônico terminado em A. Ah, e todos são? Não, só terminados em A, E, O. Aqui não entra nem o em, nem o ens, é A, E, O. Então, pá, má, fé, vó, vô. Então, são todos monossílabos tônicos. Cuidado, pessoal, que já vê pegadinha, tá? Para ser monossílabo, só pode ter uma sílaba. Agora, eu posso dizer assim, quer ver? Que a palavra sofá, ou melhor, que a palavra fé é acentuada por ser uma oxítona terminada em E? Não, não é oxítona. Porque quando ela só tem uma sílaba, ela não recebe a classificação de ox, parox ou proparox. Ela recebe a classificação de monossílabo. Cuidado que você tem pegadinha. E agora temos o segundo grupo. Vamos lá? Olha como é fácil. A gente tem uma reguinha especial para os hiatos I e U. E só podem ser o I e o U, tá? Quando é que eles vão ser acentuados? Quando eles forem tônicos, formarem sílabas tônicas. Não vierem seguidos de NH, não tiver ditongo antes quando paroxítono e quando não repetir vogal. É uma regrinha bem exaustiva, mas vamos lá. Ó, sa, u, d. U é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetir vogal. Faísca. Ah, mas professor, tem mais um S ali. Sim, pode. Pode com S. Pode ser sozinho ou acompanhado de S. Faísca. Ó, o I é tônico, forma a sílaba sozinho, portanto é um hiato, né? Quando eu digo hiato, ele vai formar a sílaba sozinho. Não tem NH depois, não tem ditongo antes, não repetir vogal. Baú também, ó. Baú não tem nada a ver, não posso dizer que baú é acentuado por ser oxítono, porque não existe uma regra para oxítono terminado em U. Existe a regra para oxítono terminado em A, E, O, em ens, não é o caso do U. Então aqui, quando é final de palavra, né, aqui no caso, é um hiato I, U, ó, baú. Itajaí, mesma coisa, ó. Itajaí. Regra do hiato U e I. E atribuí-lo é a mesma coisa, porque é uma forma verbal, atribuir, eu atribuí, aí atribuir algo, né? Então é lo, eu atribuí algo. Então esse lo é o pronome oblíquo átono. Não posso dizer que eu atribuí ele, eu o atribuí, ou então vou atribuí-lo. Então, é o pronome oblíquo átono, perfeito? Então, essa regrinha. Então, não posso, por exemplo, ó, bainha. Bainha, ó, ba-i-nha. Bainha não tem acento, nem tainha. Por quê? Ele é tônico, forma a sílaba sozinho ou com S? Sozinho, tudo bem. Mas tem NH depois, ó. Então, não pode, ó. Uma outra palavra que cai muito aí, ó, bocaiúva. Bocai... Vá, o meu U é parecido com aqui é um U, tá? Bocaiúva. Então, bocaiúva, bocaiúva.
vá. O é tônico? Forma a sílaba sozinho? Forma. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes, ó. Aqui o cai, ó, vogal mais semivogal, ó, ditongo decrescente, mas eles não perguntam se é decrescente, se é crescente, é um ditongo. Então, Bocaiúva, até antes do último acordo ortográfico, ela tinha acento, né? Inclusive aqui em Florianópolis a gente tem uma rua com esse nome, Rua Bocaiúva, mas Bocaiúva é nome de uma árvore, né? Então, Bocaiúva, né? Então não tem mais acento. E ainda é uma regrinha que também sofreu a mudança, tá? Que é a regrinha dos ditongos abertos. Oi, el e ei. Constrói. Ó, constrói. Por que essa palavra é acentuada? Por ser um oxítono? Não. Não tem nada a ver com o grupo 1, tá? Essa palavra é acentuada por ser um ditongo aberto, oi. Só que, o que acontecia? Antes, todos os ditongos abertos, oi, el e ei, tinham acento. Independentemente de a palavra ser paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Agora, essa regra, ela não é mais válida para as palavras paroxítonas. Cuidado! Isso faz muita gente errar a questão de concurso. Então, constrói. Perceberam aqui, ó? Constrói. Ó. Por que essa palavra é acentuada? Ditongo aberto, oi. E ela não é paroxítona. Troféu. Ditongo aberto, el. E ela não é paroxítona. Pastéis, ditongo aberto, ei, e ela não é paroxítona. Vamos ver uma palavra paroxítona. Por exemplo, ó, heróico. Heróico. O oi não é um ditongo aberto? É. Ó, herói, ditongo aberto, oi, ó. Não deveria ter acento, professor? Antigamente tinha, antes do último acordo tinha. Heróico tinha acento. Agora não tem mais. Por quê? Porque ela é paroxítona, ó. Última sílaba, penúltima sílaba. Heróico não tem mais, assim como ideia. Deixa eu ver, idei. Inclusive caiu essa palavra numa questãozinha que a gente vai analisar. Ideia. Antes ideia tinha acento, ó, ditongo aberto, ei. Mas como é uma palavra paroxítona, ó, última, penúltima. Como é uma palavra paroxítona, ideia não tem mais. Assembleia, ideia, geleia. Essas palavras não têm mais acento. E por último, pessoal, para a gente já começar a fazer as questões, é a regrinha do acento diferencial. Vamos observar aqui. Ó, isso caiu na prova, na questão anterior agora, ó, por verbo e por preposição. Ó. Por que existe esse acento diferencial? Para diferenciar o por, que é verbo, como a banca queria supor que a gente marcasse, né? E por preposição, que era o que estava correto na prova. Por verbo, por preposição. Aqui já temos um exemplo. Pôde e pode. Pôde, pretérito perfeito, passado. Quando eu falo pretérito, é passado, tá? Eu pude ontem. Eu pude, tu pudeste e ele pôde. Pretérito perfeito. Presente, eu posso, tu podes e ele pode. Então, para que tem esse acento? Para diferenciar a terceira pessoa do verbo poder, do pretérito imperfeito, em relação ao presente. Né? E a última é o tem e vem. Tem com acento circunflexo é plural. Tem sem acento circunflexo é singular. Então, ele tem, deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, já tinha botado ali. Ó, ele tem receio. Ele tem receio sem acento circunflexo. Agora vamos lá. Eles têm receio, a pronúncia não muda, é igual. Eles têm receio, aí vai ter o acento circunflexo. Vamos analisar, antes de partir para as perguntas, ó, todas as palavras proparoxítonas têm acento. Ó. Vamos lá, ó. Jurídico, lâmpada, ariete. Por que eu coloco esse ariete aqui? É uma brincadeirinha até. É uma antiga arma de guerra, como se fosse uma catapulta, né? Para quebrar os portais das fortificações antigas. Ariete, porque às vezes as pessoas acham que é ariete. Não, ariete é uma palavra proparoxítona. Aerólito, pêssego, trânsito, período, próximo, século. Estão vendo aqui, ó?
Quando ela é proparoxítona, quando é a antepenúltima sílaba. Ou, contando da direita para a esquerda, terceira, né? Terceira. Século. Ó, ínterim. Por que eu coloquei o int? Porque muita gente acha que é interim. Nem gosto de falar muito. É ínterim. Ínterim é o advérbio de tempo, né? Neste momento, neste ínterim, é advérbio de tempo. Prática, África, âmbito. Vamos lá? Analise as afirmativas sobre a acentuação das palavras retiradas do texto. Camboriú e véu são acentuadas por serem oxítonas terminadas em U. Pessoal, tem oxítona terminada em U? Não. Oxítona só pode ser terminadas em A, E, O, em e ens, e o plural, né? Tem ens, só essas aqui. Então não existe essa regra. Mas daí vão pensar o seguinte, então, mas Camboriú tem acento? Tem, olha assim, Camboriú. Regra do hiato IU é letônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetiu vogal. Ah, só com uma explicaçãozinha, quando é que repetiu vogal não tem acento? Faltou explicar ali, ó. A palavra xiita, ó. Xi, i, tá, são muito poucas palavras, tá? Xiita. Como é que eu separo isso aqui? Xi, i, tá. O é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes, mas, pessoal, repetiu o I, ó, repetiu a vogal. Então, não tem, né? E véu, por que véu tem acento? Véu não tem nada a ver com oxítona também, tá? Véu é um monossílabo tônico, é um MT, monossílabo tônico. Todos são acentuados? Não. Os monossílabos tônicos devem ser terminados com A, E e O. Não entra o EN e o ENS, tá? Do oxítono, não entra. É só A, E, O. Ah, mas professor, por que véu tem acento? Véu tem acento por ser o quê? Um ditongo aberto, Opa. Ditongo aberto, bom, você já sabe. Ditongo aberto, el. Ditongo aberto, el. Né? Céu, troféu. Então, são ditongos abertos. Pode ser plural? Pode, podia ser véus, ó. Véus. Ah, mas é um monossílabo? É, mas não entra na régua do monossílabo. Entra na régua do, aqui vamos botar véus, né? Entra na régua do quê? Dos ditongos abertos. Ah, mas todos os ditongos abertos? Não. Oxítono pode, né? Oxítono pode, monossílabo tônico pode, proparoxítono pode, só não pode paroxítona, como boca e uva. Aí não pode, tá? Paroxítona não pode. Vamos lá. Está e três são acentuados por serem oxítonos terminados em A e ES, respectivamente. Vamos lá. Está, ó, está. Oxítono terminado em A, perfeito. Oxítono terminado em A. 3 pode ser oxítono? Não. 3 não é oxítono, porque só tem uma sílaba. 3 é um monossílabo tônico formado com E. Então, errado, ó. Errado. Então, só vai ser o quê? A terceira, né? Além é acentuada por ser oxítona terminada em EN. Será? Vamos lá. Ó. Além. Como é que eu separo isso aqui? Além. Então, ela é oxítona? É. Terminou em EN? Terminou. Perfeito, está aqui o nosso gabarito, então. Apenas a terceira. A exemplo de assembleia que perdeu acento com um novo acordo ortográfico, opa, foi exatamente isso que eu falei agora. Assinale a alternativa que contém outra palavra que também sofreu alteração segundo as regras vigentes. Bom, qual foi a outra regra? Papéis, pessoal, não sofreu mudança, ó. Papéis, ó. Papéis, estão vendo aqui, ó? Ditongo aberto. Aqui, deixa eu ver que ela coloca... Ela nem diz qual é a regra, né? Ela só diz que sofreu alterações, né? Papéis. Ditongo aberto, ei, tá tranquilo, ó. Papéis, ó. Papéis. Ela é oxítona, ela só não pode ter acento se ela for paroxítona. Vamos lá, então? Herói.
Herói continua, né? Herói, ó. Herói, ó. Herói, ó. Herói. O herói tem acento. O que não tem acento, ó, como a gente viu há pouco, ó. Herói. Heróico. Heróico. Antigamente tinha, né? Antes do novo acordo, o acordo anterior tinha. Heróico, por quê? Heróico, ela é paroxítona. Paroxítona, daí as paroxítonas não tem mais, né? Troféus tem, ó, papéis, herói, troféus, réu, monossílabo tônico, né? Mas o acento aqui é por ser um ditongo aberto ei, mas monossílabo pode, só não pode no quê? Apoia, tá aqui, ó, só não pode o apoia. Aqui está o nosso gabarito. Deixa eu ver se eu botei aqui, ó. Apoia, antigamente tinha, ó. Então como é que eu divido essa palavra? Ó? Apoia. Então, apoia é um ditongo aberto? É. Deveria ter acento? Sim, mas agora no novo acordo não tem mais, ó. Oi. Ditongo aberto, oi, não tem mais, né? Assim como, por exemplo, jiboia. Jiboia. Não tem mais, né? A palavra ideia tem quantas sílabas? A palavra ideia tem quantas... Olha só que questãozinha boba, gente. Tranquilo, ó, mas cuidado, hein? Algumas palavrinhas, é bom que vocês deem uma olhadinha em casa na separação de sílabas, tá? Na contagem de sílaba. Ideia. É um conteúdo muito simples, eu até nem trouxe aqui, porque é básico demais, ó. Como é que eu separo ideia? Ideia. Ó. Então, ideia. Isso aqui é um ditongo. Ó. Ditongo eu não separo. Mas, professor, o que é um ditongo? O que é um ditongo? Ó, é uma vogal mais uma semivogal. Ou, ó, vogal mais semivogal, do forte para o fraco, decresceu. Se fosse uma semivogal, na mesma sílaba, né? O ditongo não se separa. Ditongo tem que ficar na mesma sílaba. Se fosse semivogal mais vogal, é um ditongo crescente. Ó. Mas a banca não pergunta se é crescente nem decrescente. Só sei que aqui é um ditongo. Ditongo não se separa. Então, ideia tem 3 sílabas. Está aqui, ó, 3 sílabas. Está aqui 3 sílabas. Ideia. Tranquilo, né? A exemplo de espanhóis, algumas regras de acentuação gráfica não mudaram com o novo acordo ortográfico. Assinale a alternativa correta que contém uma palavra que também não perdeu acento. Vamos ver aqui. Heróis perdeu acento? Não. Heróis não perdeu acento. É um ditongo aberto oi, ó. Heróis. E ela não é paroxítona, por isso que ela não perdeu acento. Heróicos. Ah, está aqui, ó. Heróicos. Heróicos. Ela é uma paroxítona. Os ditongos abertos, ó, em paroxítonas perderam acento. Então, aqui já está o nosso gabarito, né? Joia. Ah, desculpa, ele quer... Desculpa. Aqui não perdeu acento, tá certo. A não perdeu acento foi heróis. Heróico perdeu acento. Joia, ó. Como é que eu separo joia? Joia. J tem pingo, hein? Joia, né? Então é uma palavra paroxítona. Paroxítona perdeu acento. Jiboia perdeu acento. Eu acabei de falar há pouco que jiboia não tem mais acento. E paranoia também não tem mais acento porque elas são paroxítonas. Então a única que fica aí, o que é? É o herói. Vocês estão percebendo que a banca... antes de eu fazer um comentáriozinho para fechar esse bloco, eu vou terminar essa daqui, ó. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto. Nobel de Medicina vai para descobertas sobre relógio biológico. Ó, é prêmio Nobel, não existe, não é Nobel, como muitas pessoas falam. É Nobel, a sílaba tônica é o bel, é uma palavra oxítona. Nobel de Medicina vai para descobertas sobre relógio biológico. Então, o que ele está pedindo? Para a palavra... ele vai pegar algumas palavras, né? Subprêmio... Não entendi aqui. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto, tal. Então, quais são as palavras que foram retiradas do texto aqui? É o biológico,
relógio, né, e o biológico. Então, a regra, por que relógio tem acento? Relógio, paroxítona terminada em ditongo, olha o roxinol aqui. E biológico, biológico, proparoxítona, e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, né? Então, sincronizá-las é uma oxítona terminada em A. Não entendi o enunciado dessa questão, desculpa aqui. Assinale a alternativa correta quanto à justificativa para a acentuação das palavras retiradas. Desculpa. Era um texto que não foi copiado, o nome do texto é esse, não tem nada a ver com aquelas palavras ali. Desculpa, voltando aqui. Então, são palavras que foram aleatoriamente tiradas do texto. Vamos lá, então. Sincronizá-las. Vamos lá, então. Desculpa ali. Pensei que tinha a ver com esse enunciado aqui, mas não. Sincronizá-las, né? Vamos ver. Sincronizá-las é uma oxítona terminada em A? Sim. Ó, sincronizar. Cortei o R, ó, sincronizar. É um verbo, é uma oxítona terminada em A. Quando eu tenho uma forma verbal seguida de um pronome oblíquo átono, que é o lolá, los lás, né, noná, nos nás, eu esqueço isso daqui e analiso a palavra apenas até o final dela. Então, sincronizar. Então, é uma oxítona terminada em A, perfeito, está aqui o nosso gabarito, né? Vamos ver as demais. Prêmio, oxítona não. Prêmio, paroxítona terminada em ditongo. Tem nada a ver com isso aqui. Espécie, paroxítona terminada em ditongo, não é terminada em E. É terminada em, aqui não é oxítona, aqui é paroxítona, mas é terminada em ditongo. Relógio, tem nada a ver com ditongo aberto, é paroxítona terminada em ditongo, está aqui o ditongo, orgiô, relógio. E biológico é proparoxítona. Então tá bem simples, né, pessoal? Bem simples a questão. Então a gente já fechou aqui uma hora, né? Vamos só conferir aqui. Sim, estou conferindo aqui. Vou passar minha. Voltando aqui para cá. Certinho, pessoal? Então a gente vai encerrar esse bloco. Vocês perceberam o quantitativo de questões relacionadas à morfologia e questões relacionadas agora, né, à acentuação gráfica. Então, é certeiro que nós vamos ter, que você vai ter aí na prova, pelo menos uma questão desses dois conteúdos. No próximo bloco, nós vamos dar seguimento com outros tópicos que vão estar relacionados, que vão ser conjunções, vão ser assuntos relacionados a verbo, a semântica com relação a homônimos, parônimos, sinônimos, e a questão da crase, que também é uma questãozinha que sempre está presente nas provas de vocês. Até daqui a pouco, então.